Vamos conversar com o professor de Finanças, José Cobori. Boa noite, professor. Boa noite, O que deve fazer a pessoa que está endividada? Chega para o credor e confessa que perdeu o controle, isso ajuda? Existe um ditado bem popular que diz que quando você está no buraco, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de cavar, né? Então, primeiro, organizar suas finanças, né? Gastar muito menos do que ganha e tentar renegociar essas dívidas com todos os seus credores, começando pelas dívidas que têm um juros mais alto. Pois é, como que ele vai organizar isso? Paga primeiro as dívidas mais altas ou as menores? Como que ele decide? Como disse na reportagem, primeiro a do cartão de crédito, que geralmente é a mais alta, né? Ele navega em torno de 10% a 12% ao mês, que é um absurdo pagar um juros nesse montante. Então, negocie primeiro com o cartão de crédito, né? Existe o pessoal que primeiro quebra o cartão, né, para parar de fazer dívida, e negocia esse pagamento do seu saldo devedor no cartão de crédito, depois do cheque especial. Se a pessoa tiver muito acesso ao sistema, ao seu próprio banco, ele pode contratar uma dívida com juros bem menor para pagar todas as outras dívidas e ficar realmente só com uma dívida. Todas as dívidas são ruins ou tem alguma que é até positiva a gente fazer, por exemplo, a compra de uma casa? Exatamente. Dizem que uma dívida boa é o financiamento da sua casa própria, né? Porque, infelizmente, nem todos, a grande maioria dos brasileiros, não tem condições de comprar um imóvel à vista. Então, para você ter a sua casa própria, você tem que fazer um financiamento imobiliário. E essa dívida é considerada uma boa dívida porque você está adquirindo um patrimônio para o resto da vida. Existe, professor, um percentual, digamos, seguro para se endividar? Um percentual do salário, um limite que seja aceitável? Um percentual seguro é aquele que não compromete o seu orçamento, né? Então, o ideal é que você tenha os seus gastos fixos todos aí navegando em torno de 60% a 70% do seu rendimento. Os outros 30% seriam uma reserva financeira para eventualidades. E esses 10% que você estaria fazendo um financiamento imobiliário ou algum outro tipo de financiamento tem que estar encaixado dentro desses 60%, 70%. Mais do que isso já é perigoso. Mais do que isso é perigoso, porque os juros, ele sempre é maior do que qualquer tipo de investimento que você faça. Então, no médio e longo prazo, ele vai acabar comendo todo o seu orçamento. O que se pode fazer para evitar se endividar numa situação de emergência? Por exemplo, a doença de um familiar ou a pessoa perdeu o emprego. O que ela faz para se prevenir nessas situações? A gente diz que todos nós temos que ter uma reserva financeira, né? Então, se você tem um dinheiro sobrando, digamos, até para dar entrada num imóvel, numa casa própria, o ideal é que você não use todo esse dinheiro para dar de entrada. Você guarde um pouquinho desse dinheiro como reserva financeira para emergências, dê uma entrada menor, até porque imóvel é o crédito mais barato que existe, pela própria garantia, né, da casa que você está comprando, e você vai ter um juros bem menor, uma reserva financeira para cobrir eventuais emergências, principalmente de saúde, né? E se você não tiver essa reserva financeira e precisar recorrer ao sistema financeiro para se financiar, você, obviamente, vai estar pagando um juros bem maior do que é o do financiamento imobiliário. Professor, quando a única saída é aumentar a renda? Às vezes a pessoa está tão endividada, né, que já está ali no limite do que recebe do salário dela. Existe uma parcela da população que tem essa flexibilidade, né, de aumentar a renda. Quem trabalha com comércio, quem trabalha com vendas, ela realmente pode buscar uma receita maior. Infelizmente, a maioria da população não, tem um salário fixo, né? Então, a gente recomenda que a primeira coisa para fazer e sair do endividamento é você reduzir realmente os gastos. Né? Comece pelos grandes gastos, não pelos... As pessoas têm a mania de falar, vou cortar o café, vou parar de lanchar, não vou ao cinema, não vou ao restaurante. Você, na realidade, está perdendo qualidade de vida. O ideal é que você realmente reduza o que a gente chama dos grandes gastos, né? Pague um aluguel mais barato, more numa casa um pouco menor, um pouco mais distante, faça as contas, óbvio, tenha um carro menor ou, de repente, até venda o seu próprio carro, como disse ali na entrevista, para quitar as suas dívidas. Então, o interessante sempre é reduzir os gastos. Professor, muito obrigada. Na próxima semana, o nosso tema é como controlar os gastos com o celular. Qual será a melhor opção para o seu bolso? O celular pós-pago ou pré-pago? Até lá!